instante o tempo muda, eis que surge a pergunta: por que o sol tá saindo ou a chuva caindo? Os mistérios vamos desvendar. A temperatura pode variar, o céu ficar mais escuro. A resposta Tempo vai e clima. estar aqui, agora em tempo Atmosfera e clima. pressão. Distribuição sinapse. Nosso planeta é cercado por ar. Este ar é chamado de atmosfera e é um fator que torna a vida possível na Terra. Até 750 quilômetros acima da superfície existe ar, mas 99% do nosso ar está nos primeiros 30 quilômetros. A atmosfera não é uniforme. As camadas se sobrepõem contendo vários gases, e quanto mais alto, mais frio. De 0 a 10 quilômetros de altitude é a troposfera, na qual a maioria dos fenômenos climáticos acontece. É onde as nuvens se desenvolvem. Nos polos, ela tem apenas 8 quilômetros de espessura, mas tem 17 no Equador. Quase todos os aviões voam na troposfera. Acima disso, até 50 quilômetros é a estratosfera. Só jatos supersônicos podem voar aqui. Os foguetes voam mais alto, na ionosfera, para pôr satélites em órbita ao redor da Terra a uma altitude de 400 quilômetros. O ar pode ser invisível, mas ainda tem peso, que comprime a superfície do nosso planeta. Esta força é chamada de pressão atmosférica. Mas este peso varia dependendo da posição geográfica, altitude e temperatura do ar. Logo, a luz do Sol tem uma função. O ar quente é mais leve que o ar frio. O ar quente de uma fogueira sobe para o céu. O lugar onde o ar mais pesado comprime a Terra é chamado de zona de alta pressão ou anticiclone. Num anticiclone, como o peso do ar é considerável, ele diminui ao nível da superfície. Diminuindo, impede que as nuvens se formem, resultando em tempo bom em períodos de alta pressão. E o inverso é verdade também. Zonas de baixa pressão são depressões. A pressão é baixa e o ar sobe da superfície para o céu, levando o vapor d'água criado pela evaporação que os raios do Sol produzem. Desta umidade, as nuvens se formam. Logo, zonas de baixa pressão, em geral, significam tempo instável. Mas quando duas zonas têm pressões diferentes, elas tentam se juntar. As forças que impelem zonas de alta pressão para zonas de baixa pressão são, é claro, os ventos. Assim, na atmosfera existe movimento vertical e também horizontal. Na verdade, a atmosfera está em constante movimento. Todos estes complexos movimentos são o que produzem as variadas condições climáticas. O Sol e as temperaturas não são os únicos responsáveis por estes deslocamentos. Outro fator é a rotação da Terra. Girando no seu eixo, a Terra produz um certo efeito. Arrasta tudo para o seu campo gravitacional, inclusive o ar. É a força Coriolis. O movimento do ar é horizontal só no Equador. No hemisfério norte é desviado para o norte. No hemisfério sul, para o sul. É verdade, o tempo está sempre mudando de um dia para o outro. Mas em escala global, há grandes padrões que se repetem quase identicamente de acordo com a estação. Por exemplo, acima de cada polo há uma zona de baixa pressão permanente. Ao nível dos trópicos, uma faixa de alta pressão mantém anticiclones, como acima dos Açores e da Califórnia. No verão, estas zonas de alta pressão seguem para o norte, trazendo tempo bom. Mas mesmo estes grandes movimentos atmosféricos sofrem perturbações ocasionais. A mais conhecida é o El Niño. Ele surge quando a água quente no Pacífico se desloca de oeste a leste e afeta o clima no Equador. Acontece que estas perturbações estão se tornando mais frequentes, e os cientistas começam a pensar que o homem é, em parte, responsável por elas. Versão brasileira Fênix.